Rodrigo, instrutor da Move Carga Treinamentos. A gente vai estar falando hoje um pouco sobre a formação de operador de máquinas e também sobre a necessidade, né, de estar sendo feita a reciclagem do curso de operador. Tá? É importante a gente lembrar que não existe uma norma que seja unicamente suficiente para a formação de operador, como por exemplo a gente utilizar aí, como algumas escolas fazem, né, apenas uma NR, apenas uma norma, tá? Por exemplo, o Senai ele só usa NR11, tá certo? Então, o que é um curso ou um treinamento para você poder ser habilitado a operar uma máquina, tá? De movimentação de materiais, uma máquina motorizada, tá certo? No caso, uma empilhadeira, um trator, uma escavadeira, um guindaste, uma ponte rolante são máquinas que movimentam materiais, tá? Depende de onde você vai trabalhar com esse equipamento, nós vamos estar aplicando a norma adequada, tá certo? Normalmente não se deve aplicar apenas uma norma, tá? Nós temos que, normalmente as normas elas fazem referência também a outras normas, tá? Por exemplo, a NR11 cita a NR12, a NR12 cita a NR11, NR6, NR7, tá? Então, para iniciar um treinamento de operador de máquinas, tá? Ele não é um curso livre, tá certo? Você que ministra esse curso aí, por exemplo, na sua escola, como um curso livre, tá? Isso é crime. Tá certo? Porque um curso regulamentado, ele é um curso que tem normas, né, quanto à carga horária, quanto à capacitação dos instrutores, e o Ministério do Trabalho ele é bem claro nesse quesito, tá? Do profissional habilitado para poder ministrar o treinamento, tá certo? Então nós temos que saber qual é a máquina, qual é o ramo de atividade, tá? Indústria, construção civil ou agricultura. Tá certo? Então, após isso, nós vamos juntar, né, as normas e também falar um pouco sobre a categoria de CNH, né, que ela é exigida dependendo da onde você vai estar conduzindo esse equipamento, né, se é na via pública, se é numa área particular. Então, a gente vai estar falando um pouco sobre o que a norma exige e também o que as empresas exigem, né, porque tem empresa que exige o que está acima da norma, tá certo? Então, normalmente, aí vamos falar das máquinas mais comuns, tá? Vamos falar de empilhadeira e máquinas pesadas, tá certo? Então, nós utilizamos e devemos utilizar 3 normas, tá? A NR11, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, que é uma norma bem superficial, tá? Em vista das outras, por isso ela não deve ser aplicada num certificado de operador por si só, tá? Depois tem a NR12, segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, que abrange todos os tipos de máquina, tá? Na construção, na fabricação, na utilização, no desmonte, tá? Então a norma ela é bem completa. E a NR18, que é a norma da construção civil, que tem no 18.14, movimentação de materiais e pessoas, tá certo? Então, é bem complexo, não é tão simples como as pessoas costumam ministrar ali apenas a NR11, tá? Então, eu vi alguns vídeos na internet, algumas pessoas falando besteira, que não tem validade, a validade é 2 anos, tá? Então eu vou estar explicando para vocês aqui dentro da norma. Estou com o livro aqui de Segurança e Medicina do Trabalho, tá? Que é as normas, né? Elas são regulamentadas pelo Ministério do Trabalho e lá está todas as exigências. Para começar, então, na NR11, ela diz aqui no 11.1.5, nos equipamentos de transporte com força motriz própria, o operador deverá receber um treinamento específico, ou seja, um treinamento na máquina que ele vai trabalhar, tá? Não é o fabricante, é no modelo, tá? Se é uma empilhadeira, por exemplo, a combustão, né? Qualquer fabricante,
tá? Mas desde que seja uma empilhadeira. Dado pela empresa que o habilitará na função. Então, ou ele faz um curso numa escola antes de entrar na empresa, ou a empresa pode fornecer esse treinamento aí internamente ou contratar uma empresa, se ela não tiver alguém habilitado para isso. 11.1.6. Os operadores de equipamentos e transporte motorizado deverão ser habilitados e só poderão dirigir se durante o horário de trabalho portarem um cartão de identificação com nome e fotografia em lugar visível. Então, todo operador de máquina, ele deve possuir o treinamento, tá? E também o crachá de operador. Quem fornece isso? A empresa. A empresa que você vai trabalhar vai fornecer o crachá de operador, tá certo? Esse crachá ele tem validade de 1 ano, né? E para revalidação, conforme o 11.1.6.1, deve passar por exame de saúde, tá? Então, se você não tiver com a saúde em dia, se você tiver com algum problema de saúde, você pode ser impedido de operar um equipamento, de conduzir um equipamento automotor, tá? Então, é duas coisas. Nós já vimos o treinamento e o exame médico, tá? E você recebe a carteirinha, validade de 1 ano, tá certo? Às vezes a pessoa já tem o curso, fez o curso há 3 meses, mas fez a carteirinha agora. A carteirinha vai vencer depois, né? Então a carteirinha é uma coisa e o curso é outro, tá? Então seria o curso habilitação e a carteirinha autorização, tá certo? Então não é todos que têm um treinamento lá dentro da empresa, eles podem dirigir o equipamento se não foi aprovado no exame de saúde específico para a operação de máquinas e equipamentos, tá? Então a gente tem que tomar cuidado para não fornecer o equipamento a uma pessoa que apenas tem um curso, tá? Bom, a NR11 ela não fala aqui no seu texto quanto à reciclagem, tá? A renovação, ela fala aqui a renovação do curso, do exame médico, né, do crachá. Onde que a gente acha a respeito da reciclagem na NR11? Se você for ler os anexos, tá? Por isso que eu falo, você tem que ler a norma inteira e os anexos, tá? Nos anexos, lá está dizendo a reciclagem anual ou a cada 3 anos, depende do setor, tá? Lá vai ter a carga horária, tá certo? Então, deve-se fazer a reciclagem anualmente, deve-se fazer a reciclagem também em mudança de equipamento, mudança do layout da empresa, mudança no processo. Então, se você ler o anexo 1 da NR11, você vai ver lá quais são os requisitos para a aplicação da reciclagem, tá certo? A NR12, na NR12, segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, tá? Então essa norma aqui, a NR12, ela é a principal e ela abrange todos os tipos de máquinas, tá certo? Você vai perceber que ela não se aprofunda muito em falar sobre uma empilhadeira, tá? Ou uma retroescavadeira, por exemplo, mas ela abrange todos os tipos de máquinas e equipamentos, tá? No projeto, na utilização, na manutenção. Então você vai estar lendo ali o trecho, né, no cabeçalho, para estar explicando sobre qual é a utilização, a aplicação desta norma. Mas a operação, que é o que a gente está falando, né, a nível de operador, para você estar aplicando aí na empresa, tá certo? Então vimos que na NR11 exige, né, a reciclagem. A NR12, a capacitação 12.138, tá certo? Então essa norma é uma das principais normas que deve conter no treinamento de operador, tá? Ocorrer antes que o trabalhador assuma a função. Então jamais uma pessoa pode trabalhar sem possuir um treinamento na máquina, tá? Ser realizada pela empresa sem custo para o trabalhador. Então a empresa não pode cobrar do trabalhador um curso, né? Então ele está trabalhando ali já com a máquina, às vezes sem curso, né? E aí a empresa fala que vai descontar aí, pagar o curso e descontar. Não pode, tá? Então se ele está desempenhando a função, a empresa
deve fazer o fornecimento do curso gratuito no horário normal de trabalho, tá certo? Ter carga horária mínima que garanta aos trabalhadores executarem suas atividades com segurança, sendo distribuído no máximo 8 horas diárias e realizado durante o horário de trabalho, tá? Então, no máximo 8 horas diárias deve ser feito o treinamento. O conteúdo conforme estabelecido no anexo 2, tá? Da NR12, isso é importante, né? A gente pega aqui o certificado, às vezes até do Senai mesmo, e lá vem descrito, às vezes vem só NR11, às vezes não vem nenhuma norma descrita, né? Se você pegar aí o verso do certificado, mas não é o que eu quero colocar, segurança na máquina, como encher o pneu, como trocar o gás, não é isso. O conteúdo de um curso de empilhadeira de uma máquina pesada, ele deve seguir o anexo 2 da NR12, tá? A NR12 ela traz todo o requisito do instrutor, do capacitado, do habilitado, tá? E por isso muitas escolas, instituições não colocam, pois não possuem um instrutor legalmente habilitado, legalmente capacitado para ministrar o treinamento, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso também. NR12.138, capacitação, ser ministrado por trabalhadores ou profissionais qualificados para este fim, com a supervisão de um profissional legalmente habilitado que se responsabilizar pela adequação do conteúdo, forma, carga horária, qualificação dos instrutores e avaliação dos capacitados, tá? Então aqui já está falando sobre a capacitação, né? Deve ser feito por uma pessoa realmente habilitada. Hoje tem muitas pessoas aí que procuram a gente aqui e querem ser instrutor, né? E aí quando a gente pergunta se essa pessoa já trabalhou com máquina, já tem registro em carteira, essa pessoa vai dizer que não, né? Então não tem como ela ser instrutor se ela nunca exerceu a função. Então todos os nossos instrutores aqui, eles possuem registro em carteira, além dos cursos na área e formação com registro no conselho de classe para poder ministrar o treinamento, tá certo? Então temos que ficar atento e exigir aí a capacitação na escola. Aí você pode estar exigindo, quando você for numa escola contratar um treinamento, pedir ali a capacitação do instrutor. A gente não manda aqui por e-mail, né, nem por WhatsApp, mas está aqui na escola, é só solicitar que a gente vai estar mostrando para vocês a capacitação dos instrutores, tá? E a proficiência, tá? A proficiência não é um curso que a pessoa fez de 2 dias, 3 dias e fala que é instrutor, tá? A proficiência, além de ter o curso, você deve haver na carteira a experiência. E a NR18 ela diz que 2 anos de experiência você vai ser uma pessoa qualificada, tá certo? NR 12.143 são considerados autorizados trabalhadores qualificados, capacitados ou profissionais legalmente habilitados com a autorização dada por meio de documento formal do empregador, tá? Então a empresa vai designar aqueles que vão fazer a reciclagem ou a capacitação interna, tá? Até a data de vigência desta norma será considerado capacitado o trabalhador que possuir a comprovação por meio de registro em carteira do trabalho. Então uma pessoa que é capacitada, que vai estar instruindo um novo operador, ela deve possuir 2 anos de experiência, né, na carteira de trabalho, o registro do empregado de pelo menos 2 anos de experiência na atividade que receba a reciclagem conforme o previsto no item 12.144, tá? Então, qual que é o 12.144? Deve ser realizada a capacitação para a reciclagem, tá, do trabalhador sempre que ocorrer modificações significativas na instalação e na operação de máquinas ou troca de métodos, processos e organização de trabalho. Então, quando há uma mudança significativa na operação, né, por exemplo, agora você vai entrar com a máquina dentro do caminhão para fazer o carregamento, você vai acessar uma rampa, tá? Mudou o cenário que você não está acostumado, deve ser feito um novo treinamento, nem que seja interno, ali com o pessoal da segurança, né, da engenharia, da empresa, para estar
minimizando ou eliminando os riscos de acidente do trabalho, tá? NR 12146. Os operadores de máquina autopropelida devem portar o cartão de identificação, né, que nós já falamos aqui, tá? Renovado com periodicidade de 1 ano, tá? Então, anualmente deve ser feito a renovação do seu exame de saúde e também do seu treinamento. A gente vai estar vendo aqui na NR 18, tá? NR 18 14.2, tá? Aqui está falando da formação e está falando também da reciclagem, tá certo? A NR 18 14.2, todos os equipamentos de movimentação e transporte de materiais e pessoas só devem ser operados por trabalhador qualificado, o qual terá sua função anotada na carteira de trabalho. Então, eu não posso ter ali um funcionário que é ajudante, auxiliar, tá? E tal, dirigindo a empilhadeira. Por mais que ele tenha o curso, ele deve possuir o exame médico e a carteirinha de autorização. Além disso, esse funcionário deve constar na ordem de serviço que ele está qualificado, né, autorizado a estar dirigindo a empilhadeira. Os operadores devem ter ensino fundamental completo e devem receber qualificação e treinamento específico no equipamento. Então está dizendo que o correto é possuir ensino fundamental completo e capacitação no equipamento com carga horária mínima de 16 horas, tá? E reciclagem anual com carga horária mínima de 4 horas. Essa é a NR 18, tá certo? Então aí tem escolas que às vezes fazem um treinamento de um dia, né? De 3 horas, 4 horas. A gente está vendo que aí só a NR 18 já está pedindo 16 horas, tá certo? O conteúdo programático da NR 18 é o mesmo conteúdo programático da NR 12. Linha por linha é o mesmo conteúdo, tá certo? Porém, a NR 18, se você vai trabalhar com a máquina construção civil, ela possui vários itens, várias exigências a mais do que a NR 12. E quanto mais norma a gente aplicar no treinamento, mais completo vai ser esse treinamento, né? A norma é bem extensa, eu estou falando aqui só referente à capacitação, à certificação, à reciclagem, tá? Então, resumindo, para ser um operador maior de 18 anos, a CNH exigida, né? Se for dentro da empresa, o treinamento, apenas o treinamento é o exigido pela norma, tá? Agora, as empresas, né? E por medida de segurança, sim, é correto pedir a CNH, pelo menos a CNH-B, tá? Embora a norma não exija, mas é o correto, tá? Agora, saiu da empresa para a via pública, máquinas acima de 3.500 quilos, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, categoria C em diante, C, D ou E, tá? Esse é o mais correto. Então, o curso CNH, exame médico, registro em carteira e o crachá de operador. Isso é o que as normas exigem, tá? Depois tem as obrigações do operador, obrigação da empresa, checklist, inspeção, manutenção, manual do operador. Vou fazer um vídeo depois falando sobre os requisitos da empresa, o papel da empresa, o papel do operador, né? A gente sabe que hoje a gente é muito falho nessa questão de cumprir o que a norma está aqui. A gente passa o treinamento, a gente cumpre a norma, né? Mas na hora da prática não tem inspeção, não tem checklist, tá? A pessoa trabalha sem curso. Então é importante colocar o máximo de itens da norma possível no treinamento para que esse operador ele conduza o equipamento com uma consciência de segurança, né? E que ele possa recusar uma atividade que a norma proíbe, né? Porque hoje a máquina é utilizada para tarefas que não são designadas, ela não foi fabricada para isso, que é aí que acontece o acidente. Quando você usa uma retroescavadeira para transportar um material mais pesado, uma empilhadeira para transportar pessoas, né? O próprio fabricante proíbe uma empilhadeira transportar pessoas. A gente vê isso nas empresas. O que transporta pessoas que é autorizado pela norma? Você vai ver isso lá na NR18, é a PTA, Plataforma de Trabalho Aéreo, trabalho em altura, tem que ter o trabalho em altura. Então a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso
nos outros vídeos, tá? Então a gente viu na NR18 aqui, transporte de materiais, né? No caso pode ser uma empilhadeira, uma retro, tá? Seria 16 horas mínimo e também reciclagem anual de 4 horas. Então todas as três normas, tá? Ela não elimina a necessidade de fazer reciclagem. Ela exige a reciclagem, tá? Nesses casos, acima de 1 ano, afastamento acima de 90 dias, aqui tem também na norma, se a gente for ler a fundo, a pessoa ficou 90 dias afastada, ela tem que fazer uma nova reciclagem, mudança de tecnologia, tá? Uma máquina totalmente diferente, você tem que fazer um curso totalmente de NR, tudo de novo? Não, apenas uma parte prática para você se adequar à utilização desse equipamento que é diferente daquele que você está acostumado a trabalhar, tá? Por exemplo, se você trabalha também com uma empilhadeira e vai trabalhar num setor que é mais perigoso, é bem diferente, você tem que ter um acompanhamento ali de um outro operador, tá certo, pessoal? Então aqui é o Rodrigo, eu sou instrutor aqui da Move Carga Treinamentos e eu estou gravando esses vídeos aqui para a gente estar tirando as dúvidas aí, tanto do pessoal aí do SESMIT, da empresa, da parte de segurança do trabalho, e você que deseja fazer um curso e tem dúvida, né? Ou você também aí empresário que possui aí operadores, possui máquinas, tá? É importante ter o curso também perante o Ministério do Trabalho e perante também a seguradora, tá? Então quando você faz um seguro da sua máquina, da sua empresa, normalmente não é exigido na contratação do seguro o certificado do operador, mas tem experiência aqui, né? A nossa escola já está há 10 anos no mercado, já teve várias e várias pessoas que não possuíam treinamento ou estava vencido e o seguro ele não paga a máquina em caso de acidente se o operador não tiver o curso em dia, tá certo? Então procura manter o seu curso em dia, a reciclagem em dia, tá? A reciclagem costuma ser metade do valor que é cobrado num curso de formação, tá? Hoje você tem até a modalidade semipresencial para você poder estar fazendo a sua reciclagem, tá certo? Então obrigado aí a todos, qualquer dúvida pode estar entrando em contato com a gente aqui na escola, tá? E vai ser um prazer a gente estar conversando e tirando as suas dúvidas aí. Bom dia a todos.